Você está no canal do Sino Macedo. Você sabia que é possível criar modelos de aprovação de forma bem simples no SAP Business One? E que também é possível eleger várias cadeias de aprovação? E isso além de ser possível você definir aprovadores substitutos, caso necessário. Se não sabia, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer todas essas coisas e eliminar os papéis da sua rotina diária. O vídeo de hoje é um oferecimento da Next Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Next Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Next vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. Fluxos de aprovações são processos organizados que determinam quando documentos ou solicitações precisam ser revisados e autorizados antes de serem concretizados. Eles são comuns em diversas áreas da empresa, como compras, finanças, contratações e contratos, garantindo que cada etapa passe pelas pessoas do departamento certo, de forma sequencial, antes de uma ação ser concluída. Vamos ver como fazer isso no SAP? Bom, o primeiro ponto é configurar o modelo de aprovação. Então, para configurar o modelo de aprovação, eu posso vir aqui nas configurações gerais, na aba de parceiros de negócio e na coluna direita eu tenho todas as informações referentes ao processo de autorização. Então, eu posso ativar o processo, que no meu caso, na minha base, já foi ativado, então também é um processo irreversível. Após a ativação, ele não desativa mais. Eu posso ativar o processo de autorização em DI, né? Posso ativar a autorização de documentos gerados ou autorizados pelo processo de autorização em si. Posso ativar que o autor atualize os esboços com status de pendente ou autorizado. Posso permitir que o autorizador atualize os esboços de documentos com status pendente. Então, essas são basicamente as configurações, né? O que eu tenho aqui? Quando eu ativo a atualização do documento gerado pelo processo de autorização, significa que, ao gerar um documento pelo processo de autorização, eu posso sim alterar esse documento após ele aprovado e gerado. Ativar a atualização do esboço de documento com status pendente ou autorizado, né, para o autor. Ou seja, a pessoa que fez o documento pode atualizar esse documento enquanto o mesmo estiver nos status de pendente ou autorizado. E a última diz respeito ao próprio autorizador. Então, quando você é um autorizador, você consegue abrir aquele documento que está com status pendente e fazer modificações nele. Então, basicamente, essas são as configurações do processo de autorização. Vamos deixar da forma que está aqui na minha base, tá? Vou dar um OK e vamos seguir para o próximo passo. O próximo passo seria a criação do próprio modelo de autorização. Então, como eu faço isso? Eu posso vir aqui na barra de pesquisas, digitar autorização. Então, eu tenho aqui, dentro dos processos de autorização, eu tenho os modelos de autorizações. Então, ao abrir, eu tenho a tela chamada modelo de autorizações. Nessa tela, eu tenho alguns campos que nós vamos detalhar um pouco mais aqui. Os dois primeiros campos são informativos referentes ao próprio modelo. Então, eu tenho o primeiro campo, que é um nome. Uma atenção bem especial para esse campo, porque esse campo é um campo de índice, então ele não pode receber um valor duplicado. Então, eu só posso ter esse nome em apenas um modelo. E após esse modelo criado, eu não consigo alterar. Então, é bom ter esses nomes bem definidos aqui, certo? Temos a descrição, que é basicamente o objetivo desse modelo. Então, aqui eu posso descrever qualquer coisa que eu quiser. Não é índice, então não vou ter problema de duplicidade, caso eu queira a mesma duplicidade. O mesmo valor de um outro modelo não tem qualquer problema. Tem o flag de ativo, que indica se esse modelo está ativo ou não, né? Se ele é válido ou não.
E aqui abaixo eu tenho um outro flag, que é o ativo durante a atualização de documentos não gerados pelo processo de autorização. Logo abaixo aqui eu tenho a guia de autores. Esses autores são todos os usuários elegíveis a passar por esse modelo de aprovação. Então aqui eu posso definir quem são os usuários que vão criar esses documentos. Tá? Então vamos criar um modelo de aprovação aqui para ficar mais fácil. Então eu vou utilizar um sequencial aqui, tá? Então eu vou colocar o sequencial 2 e vou colocar aqui para aprovação de pedidos. Eu vou generalizar aqui. Vou utilizar o usuário chamado Pedro. Então vou colocar ele aqui, pronto. Então ele vai preencher para mim o usuário e qual o departamento que esse usuário está alotado. Ok, preenchido a primeira parte aqui, agora eu vou para a guia de documentos. Na guia de documentos eu defino quais são os documentos que devem ser verificados neste modelo de aprovação. Então aqui eu tenho todos os módulos do SAP. Eu tenho o módulo de vendas, compras, tenho as requisições internas, que são solicitações de compra, tenho o módulo de estoque, pagamento, contrato guarda-chuva e inventários. Tá? Para esse exemplo, eu vou utilizar pedido de vendas e pedido de compras. Tá? Eu vou generalizar, vou colocar os dois para fins didáticos, depois a gente volta aqui e modifica. Tá? Então, ok, vamos passar por esse cenário aqui. E a próxima guia é a guia chamada etapas. Então, nessa guia etapas, eu vou definir quem vai aprovar esses modelos. Então, eu posso clicar aqui, ó, ver as etapas que eu tenho cadastradas. Então, caso eu não queira nenhuma dessas etapas, eu posso cadastrar. Então, eu vou cadastrar uma aqui só para a gente ver, mas eu vou utilizar uma já existente. Então, vou criar uma nova aqui. O que eu tenho aqui nas etapas de autorização? Eu tenho o nome da etapa, eu tenho a descrição, quantidade de autorizações necessárias e número de rejeições necessárias. Por que eu tenho esses dois campos aqui? Eu posso ter mais de um aprovador aqui. Tá? Então, nas etapas me permitem ter mais de um aprovador. Então, eu posso definir, por exemplo, 2 aprovadores e dizer, ó, para que esse documento passe, são necessários 2 autorizações, 2 aprovações, porém, para rejeição, basta apenas um deles rejeitar. Né? Então, se eu fizer dessa forma, a criação do documento só vai ser liberada no momento que os 2 aprovadores aprovarem esse pedido, tá? Ou esse documento qualquer, né? Então, vou cancelar aqui. Vou utilizar um que eu já criei aqui, que é o 001, tá? Vou mostrar o cadastro dele para vocês. Ó. Então, eu tenho gerência de compras. O meu usuário é quem autoriza. O nome da etapa eu coloquei 0001. E o número de autorizações ou rejeições eu deixei como 1. Então, basta eu autorizar ou rejeitar, esse documento vai passar a poder ser inserido. Vou dar um OK. E, por último, nós temos as condições. As condições são o que leva esse pedido a ir para a aprovação. Tá? Então, eu posso ter aqui uma condição de sempre ser autorizado, ou seja, qualquer pedido, seja ele de compra ou de venda, porque eu marquei compra e venda aqui, vai passar por aprovação. Então, essa é a primeira forma de utilizar o modelo de aprovação. Além disso, posso definir alguns critérios específicos aqui para que ele aconteça, tá? Então, primeiro eu vou gerar ele aqui com o sempre e vou tirar aqui a questão da autorização voltar para o modelo de aprovação. Então, vou atualizar aqui, vou trocar de instância aqui, vou pegar a instância onde o usuário Pedro está logado, vou pegar um pedido de compras e vou fazer o lançamento de um pedido de compras qualquer. Então, vou pegar um código aqui, quantidade, preço, compra comercial, ok, basicamente isso aqui, e vou gravar esse pedido. Quando eu gravar, ó, ele vai me informar que esse pedido tem que ser autorizado para gravação. Então, vou colocar aqui, ó, autorização
Teste. Essa observação vai lá para mim. Então eu vou dar um OK, ó. Perceba que ele gravou, ele tirou o pedido da tela, porém, esse pedido ainda não é um pedido de compras, tá? O que vai acontecer aqui para mim? Então eu estou no meu SAP aqui, tem duas formas de eu trabalhar aprovando esse pedido. Uma delas é através dos relatórios de aprovação e outra é através da própria mensagem do sistema. Ele vai demorar um pouquinho aqui, mas ele vai me mostrar essa mensagem do sistema dizendo que tem um modelo de aprovação, tem um pedido que foi solicitado a aprovação aqui para mim, tá? Nesse momento ele vai abrir a tela de mensagens e vai me informar e vai me abrir uma linha referente a essa solicitação. Então eu tenho algumas aqui, eu vou fechar ela, nós vamos aguardar um pouquinho aqui, ele dá esse alerta e já voltamos. Pronto. Então ele chega aqui para mim, ó, ele abre a janela, né? E diz para mim que tem uma solicitação de autorização pendente. Então eu vou clicar nessa linha, ó, e aqui ele me mostra que tem o texto que eu coloquei, que é a autorização teste, e que tem um pedido de compra baseado nesse esboço que tem que ser autorizado. Para autorizar ele, eu posso clicar aqui e vir aqui embaixo na decisão, informar se ele está autorizado ou recusado, tá? Então, qual que é a diferença? Ao autorizar, ele volta para o usuário final, permitindo com que ele grave o pedido. Se eu recusar, ele só volta que foi recusado esse modelo lá, tá bom? Então, essa é uma das formas de eu autorizar. Eu clicaria aqui, clicaria em atualizar e ele liberaria esse pedido para gravação. Qual que é o outro caminho que nós temos? Então, vou fechar essa tela aqui. Existe um relatório que ele fica dentro do processo de autorização também, chamado relatório de status de autorização. Então, eu posso abrir ele aqui, ó, verificar todos os pedidos de compra que estão pendentes, dar um OK, e ele vai aparecer aqui também, ó. Então, esse é o pedido que eu tenho que aprovar. Basta eu clicar aqui na setinha preta, abrir aqui, e aqui embaixo ele me permite autorizar também. Então, posso autorizar e clicar em atualizar. E ele vai liberar o pedido, ou eu posso recusar e dar uma observação, né, o mesmo padrão da outra tela, tá? O que muda é o local onde isso acontece. Além disso, eu tenho também dentro do processo de autorização um chamado relatório de decisão de autorização. Então aqui também eu posso fazer a mesma coisa, nenhuma decisão ainda, posso dar um OK, ele vai me mostrar todos que estão ali. A diferença é que aqui a minha resposta está mais na cara. Então eu posso atualizar aqui, deixar ele como pendente ou recusar ele por aqui. Então eu vou usar esse relatório, a funcionalidade deles é a mesma, tá? Vou clicar em atualizar. OK, então aquele pedido já está autorizado. Tendo ele autorizado, o que vai acontecer agora? Eu vou voltar para outra instância do SAP e vamos aguardar um pouco aqui. O que vai acontecer? A mesma janelinha que abriu lá me informando que eu tinha um pedido para autorizar, ela vai abrir aqui dizendo que o pedido foi autorizado e que eu posso gravar esse documento agora, tá? Então nós vamos aguardar um pouquinho aqui até que chegue essa notificação. Então pronto, ele me alertou aqui que a geração do documento foi autorizada. Então basta eu clicar aqui, posso clicar aqui no documento e aí adicionar esse pedido aqui sem qualquer problema. Clicar em adicionar e ele adiciona o pedido aqui, ok? Então vamos adicionar ele aqui, ó. Pronto, pedido gravado. Ok, então nós vimos aqui o modelo de aprovação, como sempre incidindo sobre os pedidos, sempre incidindo sobre esses modelos de aprovação. Então agora o que eu posso fazer é definir critérios específicos para isso, para ele. Para isso eu venho aqui em condições, abro quando se aplica o seguinte, e aqui eu tenho uma diversidade de
critérios padrões que eu posso adotar, tá? Então, um detalhe aqui, esses primeiros campos aqui, que são limite de crédito, desvio de compromisso e percentual de lucro bruto, esses casos aqui só vão funcionar nos pedidos de venda, tá? Então, na verdade, nos módulos de venda, né? Não apenas nos pedidos. Então, se eu pegar aqui, marcar desvio de limite de crédito maior ou igual a 1 centavo, então sempre que houver um desvio no limite de crédito do cliente, ele vai passar por esse modelo de aprovação aqui. Tá? Vamos fazer esse teste aqui, ó. Os demais vão seguir a mesma regra, então não vou fazer todos os testes aqui, tá? Vamos pegar o pedido de vendas. Eu vou pegar... Esse está com limite de crédito estourado. Então, vou usar ele mesmo, ó. Vou dar um OK. Vou pegar um item qualquer aqui, né? Vou colocar qualquer valor, venda, data de entrega. E aí vamos tentar gravar esse documento agora. Então, ele vai falar que excedeu o limite. Eu vou dar um sim, tá? Esse usuário. E, ó, ele me jogou para o modelo de aprovação. Por quê? Porque esse usuário já excedeu o seu limite de crédito. Se eu pegar um outro cliente que não excedeu o limite de crédito ainda, por exemplo, esse cliente aqui, ó, eu vou informar a data de entrega e ele vai gravar sem problema nenhum, certo? Então, aqui, todos esses 3 cenários aqui de cima vão funcionar da mesma forma. Eu digo qual o desvio que ele tem que tratar e ele vai tratar em cima disso, tá bom? Então, além desse caso aqui, eu posso ter desvio de compromisso. Se você não viu as configurações referente a limite de crédito e limite de compromisso, tem um vídeo no canal aqui, dá uma olhadinha lá que é uma coisa bem legal e tem diferença entre os dois, tá bom? Lá eu explico bem detalhado todo o passo a passo de configuração e utilização do limite de crédito e do limite de compromisso. Tenho também as questões do orçamento que eu posso estar usando, tá? Então também tem vídeo no canal explicando como configurar o módulo de orçamento, tá? Então essa condição aqui, ela vai funcionar com base na configuração do orçamento e além disso eu posso utilizar também total de documento. Então eu quero que todo pedido acima de R$ 1.500 passe por aprovação. Então isso é nativo também, eu posso marcar aqui e definir aqui qual é o valor alvo, tá? Então vai funcionar da mesma forma, não vou entrar em detalhe desses modelos aqui, todos eles são bem similares, tá? A bagagem dos módulos é que vai ditar as regras que vão acontecer aqui, então entendendo o módulo, você configura ele aqui sem maiores problemas. Bom, além disso, eu posso criar critérios personalizados, tá? Para criar esses critérios personalizados, eu vou utilizar as consultas de usuário do SAP. Então, eu vou vir aqui embaixo, tá? Clicar 2 vezes e vou gerar uma consulta ou pegar uma consulta que já está gerada, tá? Então, aqui, ó, eu já criei uma consulta de aprovação aqui previamente. Se você quer ver informação sobre consulta de usuário, também tem uma playlist completa sobre consulta de usuário, desde a criação dela até a utilização dela em dashboards, em consulta de uso, em preenchimento automático de campos, em modelo de autorização. Então tá um conteúdo bem completo lá, corre lá que tem bastante coisa legal. Então, só basicamente clicar aqui, atualizar e pronto, ele passa a varrer essa consulta aqui no momento do critério da autorização. Então, essa consulta aqui, basicamente, o que eu fiz é que sempre que eu informar no pedido de compras o meu fornecedor Itaú, ele passaria por um modelo de aprovação. Deixa eu só confirmar se é isso o código que está aqui mesmo. Exatamente, tá? Então, vou preencher aqui qualquer coisa, ó, compra, consumo, não tem problema. E ao gravar, modelo de aprovação. Se eu trocar o fornecedor aqui, colocar um outro fornecedor qualquer, Calunga, por exemplo, né? Eu vou gravar
sem passar pelo modelo de aprovação. Então, o modelo de aprovação, ele é simples dessa forma, tá? O que complica ele é exatamente os critérios que você vai utilizar. Por exemplo, a gente consegue ver ali que não existe um critério específico para centro de custo, né? Então, o que a gente faz é o quê? É criar consultas de usuário que buscam o campo de centro de custo e validam ele dentro de condições de consultas específicas. Então, nesse cenário vai, nesse cenário não vai. Um outro caso que vale a pena ressaltar aqui, há muito tempo atrás eu fiz vídeos referentes às consultas de usuário e recebi uma crítica, tá, referente a como funciona as consultas de usuário para os modelos de aprovação. Tá, eu vou abrir a minha consulta aqui, vou mostrar ela como está feita aqui. Ó. Então, como é que eu fiz, basicamente? Eu simplesmente retorno os valores quando eu tenho os dados que eu preciso, tá? E no momento que eu fiz o primeiro vídeo, a crítica que eu recebi é que a pessoa me disse que você tem que retornar true quando a condição tem que entrar e falso quando a condição não vai entrar. Então, eu fiz o teste exatamente com esse modelo aqui, vocês viram, não é necessário o false, tá? O false não é necessário. Inclusive, o critério que o SAP vai utilizar é se a consulta de usuário retornar valor, ele dá isso como verdadeiro. Se não retornar valor, ele dá isso como falso, tá bom? Então, dessa forma aqui, também funciona. Da forma do true ou false, funciona? Também vai funcionar, tá bom? Mas isso aqui é uma verdade, ela funciona, pode aplicar dessa forma que você não vai ter problema. Tá legal? Então, só um adendo aí de um problema que aconteceu comigo no momento que eu publiquei esse vídeo. Então, não entrei em debates, tá? Foi uma crítica construtiva, então tá aqui o retorno, minha resposta referente a esse procedimento funcionando. Então, nós temos o modelo de aprovação funcionando aqui, né? O último tópico que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte: vamos supor que eu tenho um modelo de aprovação, certo? E aí, por algum motivo, o gestor da área, que é a pessoa responsável por aprovar, ela vai viajar, não vai estar disponível por um tempo. Então, como que eu posso proceder aqui? Nas versões antigas do SAP, versão 9.3, as versões 9, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que duplicar esse modelo de aprovação, inativar o modelo de aprovação antigo e ativar o novo, tá? E colocar o novo com o autorizador que seria responsável por validar esses documentos. Agora, nas versões 10 do SAP, eu tenho um recurso chamado autorizador substituto, tá? Que é basicamente o quê? Eu vou vir aqui nessa tela e vou preencher o código do autorizador e o código do substituto, ou seja, então eu coloquei aqui para que o meu usuário consiga aprovar pelo manager, certo? E aqui eu posso definir datas de corte, então eu posso dizer de quando a quando, posso fixar algum modelo específico para isso, posso ativar e desativar esse modelo. Eu vou atualizar a data para dia 29, tá? Ele está com a data de dia 28, então vou dar um OK aqui, pegar o relatório de status, ou o relatório de decisão mesmo, dar um OK, e perceba que aqui onde é Manager, eu consigo atualizar agora. Então eu virei um autorizador substituto para o Manager, em algumas condições, né? Então se eu fechar mais aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que esse modelo não está mais ativo. Vou atualizar. Quando eu abrir o relatório de decisão novamente, eu estou impedido de autorizar pelo manager. E a mesma coisa acontece se eu tiver com esse modelo vencido. Então, vamos dizer que isso aqui seja até o dia 28 de 10 de 2024, ou seja, ontem, né?
na data de ontem. Se eu fizer isso aqui, dá um atualizar. Ao entrar no relatório de decisão ou no relatório de status, eu não consigo aprovar também, tá bom? Então isso aqui vai acabar fazendo esse processo de forma automática para nós, né? Eu defino quem vai ser o autorizador substituto, o período que ele vai autorizar, qual é o modelo, então ao clicar aqui ele vai abrir cada um dos modelos, tá? Posso escolher modelos específicos aqui também. Se eu escolher, ele vai trazer aqui, ó, modelo específico, tá? Eu criei genérico mesmo. Ou eu posso inativar ele de forma manual também. Então, esse é o autorizador substituto. É um recurso da versão 10 do SAP que ajuda bastante. A gente tinha um problema muito grave com o modelo de autorização nas versões 9. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nesse vídeo falamos sobre como implantar o fluxo de aprovação dentro do SAP Business One e como definir um aprovador substituto. Se você gostou desse conteúdo ou ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Isso me ajuda a engajar o vídeo e ajudar cada vez mais pessoas. Ao final desse vídeo, vou deixar mais 2 sugestões para que vocês continuem os seus estudos. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Meu muito obrigado a todos e até mais.